Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula. Na aula de hoje eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 398. A gente vai começar na parte síntese, os conceitos de média, mediana e moda, tá? Ele vai dar ali um textinho para vocês explicando o que é cada uma dessas coisas, tá? Eu não vou ler e eu vou só explicar, tá? Então, o que é a média? A média a gente ouve bastante falar sobre ela, né? Quando a gente tem um conjunto de números ali, a gente soma tudo aquilo e divide pela quantidade. E aí a gente descobre a média. Como assim? Olha lá, ali a gente tem uma tabelinha que fala a quantidade de horas que uma menina, esqueci o nome dela, acho que, deixa eu olhar aqui, que é a Ana Cristina. Ela usa o tablet durante o dia. Então, ó, no domingo ela mexeu no tablet durante 6 horas, na segunda 2 horas, na terça 3 horas e assim sucessivamente. Ela quer saber a média de quanto ela mexeu no tablet em uma semana. Então ela soma 6 mais 2 mais 3 mais 2 mais 3 mais 3 mais 5,5, que é a quantidade de horas que ela mexeu em cada um dos dias. E ela vai dividir isso por 7. Por que por 7? Porque ela mexeu em 7 dias na semana, né? Então divide por 7. E aí deu 3,5. Então quer dizer que ela mexeu no tablet aproximadamente 3 horas e meia por dia, tá? O que é a moda? Então, a moda é o elemento que mais aparece. Então, se a gente olhar ali na tabelinha ali que é Maria Cristina, né? Ela fez ali. É Maria Cristina mesmo o nome dela? Eu falei e já esqueci. Ana Cristina, né? A moda é o elemento que mais aparece. Qual é o número que mais aparece ali na tabelinha? Ó, o 6 apareceu uma vez, o 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu 3 vezes. Então, quem mais apareceu ali, no caso, foi o 3. Então, a moda desse conjunto é o 3, porque ele foi o elemento que mais apareceu. Aí, existem também alguns conjuntos que ele não tem o número que mais aparece. Aí a gente chama aquele conjunto de amodal. Quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai ver alguns exemplos desse, tá? E também existem conjuntos que vai ter mais do que um elemento que mais aparece. Então ele pode ser que 2 elementos são os que mais aparecem. Então ele vai ser bimodal, tá? E o que é a mediana? A mediana, então, é quando a gente pega esses números, a gente organiza ele em ordem crescente e a gente vê quem que é o elemento central, tá? A gente também vai fazer alguns exercícios que vocês vão entender melhor o que é isso, tá bom? Então, vamos começar lá no exercício número 1. Ele fala assim, letra A. Seu professor vai anotar na lousa a estatura de todos os alunos de sua classe de acordo com as idades. Anote-as abaixo. No caso, como a gente está à distância, não vai ter como eu saber qual que é a altura de vocês. Então, eu inventei alturas aqui. Então, na número 1, letra A, eu quero que vocês copiem essas alturas que eu coloquei aqui, tá? Então, copia aí na apostila de vocês. A letra B fala assim, organize esses dados em ordem crescente. Então, o que é a ordem crescente? É do menor para o maior. Então, quem que era o menor aqui? Era 1,47, então eu coloquei ele aqui. Eu tinha mais um 1,47, então eu coloquei ele aqui. Aí o próximo é o 1,48, então eu coloquei ele aqui. Aí tinha mais um aqui, tinha mais um aqui. O próximo foi o 1,50 e assim eu coloquei em ordem crescente, tá? Então, letra B vai colocar isso aí. Letra C. Qual foi a menor estatura registrada? E a maior? Qual é a diferença entre elas? Então, qual que é a menor? A menor é essa daqui, né? Então, a menor foi 1,47. E a maior? A maior foi 1,55. E qual que é a diferença entre elas? Então, a diferença entre elas é só a gente subtrair, né? Pega a maior e subtrai da menor. Quanto que é 1,55 menos 1,47? Vai dar 0,08. Então, essa daqui é a diferença, tá? Há alunos com a mesma estatura? Quantos alunos e quais estaturas? Então, né, ó, tem 2 alunos que medem 1,47, tem 3 alunos que medem 1,48 e aqui não tem, né?
Então, vamos lá. Letra D. Sim. 2 alunos medem 1,47. E 3 alunos medem 1,48. Ok? Essa foi a D, né? Letra E. Qual é a moda das estaturas dos alunos dessa classe? Então, olha só. Eu vou apagar daqui pra baixo, tá? Porque a gente vai usar esses dois itens aqui pra responder. Então, copiem a letra C e a letra D que eu vou apagar pra gente fazer o restante, tá? Então, letra E. Qual é a moda das estaturas? Então, o que é a moda? A moda é o número que mais aparece. Lembra que a gente falou que há 3 alunos com 1,48? Então, ele foi o que mais apareceu, né? 1,48. Ele apareceu mais que 1,47 e mais que esses outros. Então, qual que é a moda? A moda é 1,48. Letra F. Qual é a mediana das estaturas desses alunos? Então, a mediana é o elemento central. Mas olha só, aqui no caso, a gente tem 10 elementos. 10 é um número par. Quando a gente está trabalhando com um número par, não tem um número que fica no meio. A gente tem 2 números que ficam no meio. Então, ó, se a gente tem 10, quem está no meio são esses dois, não é? Porque vai ficar 5 para cá, 5 para lá. A gente vai pegar o quinto e o sexto. Então, olha só, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 1,48 e o 1,50 são os elementos centrais. Lembrando que eu tenho que olhar no meu conjunto que está em ordem crescente. Se eu olhar nesse aqui que está bagunçado, vai dar errado, tá? Então, quem que vai ser minha mediana? 1,48 mais 1,50 dividido por 2. Quanto que vai dar isso? Aí a gente faz na calculadora, tá? Então, vamos lá. 1,48 mais 1,50 dá 22 e dá 2,98. Dividido por 2 dá 1,49. Então, a mediana desse conjunto aqui vai ser 1,49, tá? E a letra F, acabei de fazer. Letra G, qual é a média das estaturas desses alunos? Então, como que a gente calcula a média? A média é a gente somar tudo e dividir pela quantidade. Então, eu vou somar 1,47 mais 1,47 mais 1,48 mais 1,48 mais 1,48. Vou somar tudo isso daqui, tá? Então, vamos lá somar? Ó, 1,47 mais 1,47 mais 1,48 mais 1,48 mais 1,48 mais 1,50 mais 1,51 mais 1,52 mais 1,53 mais 1,55. Deu 14,99. E aí a gente vai dividir pela quantidade de elementos, que são 10, né? Então, 14,99 dividido por 10 dá 1,499. A gente pode arredondar para cima, né? Então, vai dar 1,50, tá? Aí a letra H fala assim: se uma menina transferida de outra escola vier para a sua classe, há como prever a estatura dela? Justifique sua resposta. Então, será que ela vai medir 1,50, 1,49, 1,48? Não sei, né? Já pensou se a menina é super alta? Mede 1,70? Ou se ela é bem baixinha, que nem eu, mede 1,5 m? Não dá pra gente saber, né? Eu não meço 1,5 m não, viu, gente? Tô brincando. É quase 1,60 que eu meço. Não é muito alta, mas também não sou tão baixa, assim. Então, uma menina vai entrar na sala, eu não vou saber a altura dela, ela vai ter a altura que ela tiver, né? Então, lá na letra H, ele pergunta: há como prever a estatura dela? Não. Ela pode ser mais alta que todos, ou mais baixa, né? Então, ela pode ser mais alta.
Ela pode ser mais baixa ou ter a altura da maioria, né? Da média. Ou ter a altura na média. Deixa eu terminar de escrever já. Geralmente nas salas de aula, que eu não conheço vocês assim, né? Nunca vi vocês. Mas geralmente numa sala sempre tem um que é mais baixinho, né? E um que é mais alto. Geralmente eu era mais baixinha na minha sala. E tinha uma menina que eu lembro quando eu tava no 6º ano, que ela era super alta. Ela tinha a altura de alunos do 3º ano já. Então não tem, se fosse essa menina que fosse entrar na sala, né? Nessa sala de aula. Então não tem como saber, tá? Agora, copiem isso aí. Ó, aqui ficou pequenininho, mas tá escrito assim, ó. Não, ela pode ser mais alta, vírgula, mais baixa ou ter a altura da média, tá? Agora eu vou apagar então pra gente fazer o número 2, tá bom? A número 2, ele deu pra gente essas alturas aqui, ó. Falou assim, vamos trabalhar com dados de uma sala de aula fictícia. Inicialmente, considere a estatura em metros das 13 meninas dessa classe, anotadas a seguir em ordem crescente. Então, já está em ordem crescente aqui, tá? Então, tá aqui a altura delas. Use a calculadora para determinar a média dessas alturas. Então, vamos lá calcular a média? Então, vamos somar 1,42 mais 1,43 mais 1,45 mais 1,45 mais 1,47 mais 1,50 mais 1,52 mais 1,52 mais 1,52 mais 1,53 mais 1,54 mais 1,55 mais 1,57. Então, quando a gente somar isso, ó, ele está pedindo a média, né? Então, a média aqui vai dar, então, 19,47, que deu essa soma, dividido pela quantidade. Então, são 13 meninas, né, que tem. Então, a gente vai dividir esse valor por 13. Deu 1,4976, ó. 1,4976 e tananã. Olha só, quando a gente fala de altura, a gente pega só isso aqui, né? Só esse valor aqui. Só que presta atenção, a gente tem que... Então eu poderia pegar aqui o 1,49, mas olha bem. A gente tem que olhar o terceiro número. Se ele for maior que 5, a gente aumenta aqui. Então ele não é maior que 5? É 7, né? É maior que 5, então aqui vai ficar 1,50. Tá? A gente aumenta 1, então 49 mais 1 dá 1,50. Tá? Então, se ele for 5 ou maior que 5, a gente aumenta. Se fosse aqui 4, por exemplo, daí a gente deixaria 1,49, tá? Então, a média aí é 1,50. A letra B, qual é a mediana dessas estaturas? Então, olha só, a mediana é o elemento central, certo? Aqui a gente tem 13 elementos. Então, qual que é o central? Então, a gente vai deixar 6 para um lado, 6 para o outro, né? Que dá 12. E aí, o do meio é o central. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, esse aqui é o central, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 6 para cada lado dele. Então, o elemento central é 1,52. Então, a mediana aqui vai ser 1,52. Ok? Qual é a moda dessas estaturas? Então, a moda é o elemento que mais aparece. Quem é o que mais aparece aqui, ó? Esse aparece uma vez, esse 2, uma, 3 vezes, uma e uma. Então, quem apareceu mais foi que apareceu 3 vezes, que foi o 1,52. Então, a moda aqui vai ser 1,52, certo? A moda, a média e a mediana são coincidentes? Justifique. São iguais a moda, a média e a mediana? Não, né? Só a moda e a mediana, a média é diferente. Então, não. A média é diferente da moda e da mediana.
As três medidas estão no conjunto de dados? Justifique. Bom, 1,50 tá no conjunto de dados? Tá, né? Ele tá aqui. 1,52 tá? Também. 1,52 tá. Então, as três medidas estão no conjunto de dados. É medidas, né, que ele fala? As três medidas estão no conjunto de dados. Ok? Letra F. Suponha que entre uma menina nova nessa classe e sua estatura seja 1,65. Calcule as nova média, moda e mediana desses dados. Então, ó, pausa aí e copia que eu vou apagar, tá? Ó, então entrou uma menina nova e a altura dessa menina é 1 e quanto? 1,65. Então, olha só. Então, aqui vai ter mais uma menina de 1,65. Então, qual que vai ser? A média, a moda e a mediana. Então, olha só. A média agora, ela vai mudar, né? Então, quanto que vai ser a média? Vamos somar aqui, então, agora. 1,42 mais 1,43 mais 1,45 mais 1,45. Na verdade, vocês têm um valor aqui, eu apaguei aqui, eu esqueci quanto que tinha dado. Mas já tinha o valor dessa soma, né? Era só a gente somar mais o 1,65. Tinha dado 19,47, né? Então, a gente vai somar 1,65 no 19,47. Deu 21,12. Então, a média vai ser 21,12 dividido pela quantidade de meninas. Tinha 13, entrou mais uma, então agora a gente tem 14. Então, vamos dividir isso aí por 14. Deu 1,58. O 8 é maior que 5, então a gente arredonda para mais. Então, vai dar 1,51. Qual que é a mediana? Agora a gente não vai ter mais um elemento central, né? Porque agora a gente tem 14 elementos. Então vai ficar 7 e 7 e a gente vai pegar os dois do meio. Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7. Então a gente vai pegar esse elemento aqui e esse elemento aqui, tá? Quando eles são iguais, a gente pode colocar ele direto, tá? Então a mediana é 1,52. Ah, é mediana, preciso dar moto. A mediana é 1,52. Se eles fossem diferentes, você somava e dividia por 2. Por que a gente não precisa fazer isso? Porque se você somar 1,52 mais 1,52 e dividir por 2, vai dar 1,52, tá bom? E a moda é o elemento que mais aparece. Ela não mudou, né? Ela vai continuar sendo 1,52, tá? Então, fizemos aí a número 2. Agora eu vou apagar pra gente fazer a número 3, tá? Então, agora, na número 3, ele falou agora para considerar as estaturas de 12 meninos. Então, tá ali as alturas. Calcule a média, a moda e a mediana. Então, vamos lá calcular a média, a moda e a mediana. Bom, então, pra gente calcular a média, a gente vai somar tudo e dividir por 12, né? Que é a quantidade de meninas. Então, vamos lá? 1,40 mais 1,43 mais 1,45 mais 1,47 mais 1,50 mais 1,50. Aqui eu digitei errado. Mais 1,50 mais 1,55 mais 1,55 mais 1,57 mais 1,60 mais 1,61 mais 1,63. Deu 18,26. Então, aqui deu 18,26. E aí, a gente vai dividir por 12, que é a quantidade de meninas que tem nessa sala. E vai dar 1,52. Aqui,
após isso tinha 1, 6, tal. Tá vendo que aqui é o número 1? É menor que 5. Então a gente deixa 1,52 mesmo, não vai arredondar pra cima, tá? Quem que é a moda? A moda é o elemento que mais aparece. Quem que mais aparece aí? O 1,50 aparece 2 vezes. E o 1,55 também aparece 2 vezes. Então vai ser um conjunto bimodal. A gente tem duas modas. 1,50 e 1,55. Ok? E a mediana? A mediana é o elemento central. No caso aí, a gente tem 12 elementos. Então, a gente vai pegar o sexto e o sétimo elemento e fazer a média deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1,50 e 1,55. Então, vai ficar 1,50 mais 1,55 dividido por 2. Nesse caso, vai ter que somar e dividir porque eles não são iguais, tá? Então, 1,50 mais 1,55, 3,5 dividido por 2, 1,53. Na verdade, deu 1,525. Como aqui é 5, a gente aumenta, tá? A gente arredonda para cima. Se entrarem 2 novos alunos na classe, um com 1,65 m e o outro com 1,70 m, quais dessas medidas alterarão? Registre seu raciocínio. Então, agora entrou mais 2 meninos, ó. Um com 1,65 m e outro com 1,70 m. A média vai mudar? Essa é a letra B, né? Vai mudar sim a média, né? Então, como que vai ficar a média agora, ó? Eu tinha somado até aqui, deu 18,26, né? Aí eu vou somar, então, mais 1,65 mais 1,70. Deu 21,61. E agora eu vou dividir por 14, porque entrou mais 2 alunos, se tinha 12, então agora tem 14. E aí deu 1,54. Então agora a média desses alunos é 1,54. A moda vai mudar? Não, né? Porque esses alunos que entraram, não vai se repetir, né? Não tem ninguém com 1,65 e ninguém com 1,70. Então, a moda vai continuar sendo 1,50 m e 1,55 m. A mediana vai mudar? A mediana agora, olha só, agora tem 14. Então, vai ser o sétimo elemento e o oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora a mediana, ó, vai ser com esses dois aqui. 1,55 e 1,55. Então, lembra que eu falei que quando é igual não precisa somar e dividir por 2? Então, a mediana é 1,55. Ok? E aí, vamos fazer a última, que é a número 4, tá? A número 4, ele falou assim, ó. Calcule a média, moda e mediana dos conjuntos de dados a seguir. Se necessário, organize-os crescentemente. Então, o primeiro aqui é salário dos funcionários de uma microempresa. Então, tá aqui os salários. Eles já estão organizados em ordem crescente, tá? Se vocês observarem aí na apostila de vocês, eles já estão em ordem crescente, então não precisa mexer, tá? Como que a gente calcula a média? Então, vamos somar tudo esses salários aí. 1.600 mais 1.720 mais 1.842 mais 1.860 mais 1.980, mais 2.020, mais 2.160, mais 2.250. Vai dar 15.432. E aí, a gente vai dividir isso por quantos, ó? Por 8, né? Então, isso dividido por 8 dá 1.929. Então, essa aqui é a média. A moda é o que mais aparece. Quem é o que mais aparece aqui? Não tem, né? São todos diferentes. Então, não tem uma moda. Então, esse daqui é um conjunto que? Amodal, né? Tá? Então, é um conjunto amodal. E quem que é a mediana? A mediana é o elemento central. Aqui no caso, como a gente tem 8 elementos, então a gente vai pegar esse elemento e esse daqui e fazer a média deles, tá? Então vai ser 1.860 mais 1.980 e dividir por 2, ok?
Então vamos lá. 1.860 mais 1.980 dá 3.840. Dividido por 2 vai dar 1.920. Então, essa aqui é a nossa mediana. Embaixo fala das idades dos frequentadores mais assíduos de uma lan house. Ali não tá em ordem crescente, mas aqui eu já coloquei em ordem crescente, tá? Então, do menor para o maior, ok? Então, antes da gente resolver, vocês precisam colocar em ordem crescente, tá? Assim como eu fiz. Agora, a gente pode calcular média, moda e mediana. Então, vamos lá? Olha só, se ele não tivesse pedido mediana, a gente não precisava organizar em ordem crescente, tá? Porque para média e para moda não precisa. Mas como ele pediu a mediana, vai ter que organizar. Então, eu já organizei direto ali, tá? Então, vamos lá. 10, mais 11, mais 12, mais 13, mais 14, mais 17, mais 18, mais 18, mais 20, mais 25, mais 27, mais 32, mais 38, mais 42, mais 45. Dá 342. Aqui no caso, a gente tem 15 elementos nesse conjunto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a gente vai dividir por 15. 342 dividido por 15 dá 22,8. E a moda? A moda é quem mais aparece. Quem mais aparece aqui, ó? O 18, né? Ele se repete ali 2 vezes. Então, é o 18. E quem que é a mediana? Como a gente tem uma quantidade ímpar de elementos, então a gente vai ter um elemento só central. 15, então vai ficar 7 para cada lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse daqui vai ser o nosso elemento central, que é o 18. Ok? Então, façam aí que eu vou apagar. Agora, a gente vai fazer as 3 questões do teste, tá? Então, lá na página 401, a primeira fala o seguinte. Deixa eu só pegar um giz. Ó. Após encerrar o período de vendas ao final do ano, uma concessionária fez um levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Então, ó, em julho vendeu 5 carros, em agosto 6 carros, em setembro 14, outubro 35, novembro 35 e dezembro 25. Ao efetuar a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro do próximo ano um volume de vendas 20% superior à média mensal de vendas do semestre anterior, apresentado no gráfico. Para atingir essa meta, quanto que eles vão ter que vender então no mínimo? Então, olha só. Primeiro a gente vai ter que calcular a média, certo? Então, a média é só a gente pegar a quantidade de carros vendidos. Então, ó, foram 5 no primeiro mês, mais 6 do segundo, 14... 35, 35 e 25. Então, foram vendidos 120 carros. Ele quer a média do mês, não é? Ali tinham 6 meses, então a gente vai dividir por 6. Então, 120 dividido por 6 dá 20. Então, a média era 20 carros vendidos por mês. Ele falou, ao fazer a apresentação dos dados funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro do próximo ano um volume de vendas 20% superior à média mensal. Então, ele quer que vende 20% a mais, tá? Então, vai ser os 20% de 20. Como que a gente calcula 20% de 20? É só fazer 20 sobre 100 vezes 20. A gente aprendeu isso no trimestre passado, tá? Então, 20 vezes 20 dá 400. Aí, aqui, ó, como se tivesse 1 embaixo, né? Ó, 20 vezes 20, 400. 100 vezes 1, 100. Então, vai simplificar e aqui vai dar 4. Então, ele quer, ó, que eles vendam 20% a mais. Então, vai ser 20 mais 4. 20 mais 4 é igual a 24, que é a letra D, tá? Então, aí, teste número 1 vai ser a letra D. A número 2 fala assim. Do resultado final de uma prova de seleção, obteve-se a tabela a seguir. Então, 7 candidatos tiraram 6, 2 candidatos tiraram 7, 1 candidato tirou 9. Com base nos dados da tabela, é correto afirmar que a média dessas notas foi 6,5? Então, vamos pensar qual que foi a média dessas notas. Bom, vamos lá fazer a média, né? Ó, 7 candidatos tirou 6, então vai ter o seguinte, ó.
6, que vai ter 7 vezes aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 candidatos tiraram 7, então 1, 2. E um candidato tirou 9. Quanto que vai dar isso? Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6 vai dar 42. Mais 7 mais 7 mais o 9. Então, vai dar 65. Quantos candidatos tinham? 10 candidatos, né? Então, vai ficar 65 dividido por 10. 65 dividido por 10 dá 6,5. Então, a letra A já é a resposta certa, tá? A média é 6,5. Daí, se você quiser tirar a prova real, né? Faça as outras. Faz a mediana, faz a moda. E aí, você vai ver que só a letra A mesmo que vai dar certo, tá bom? A número 3, presta bastante atenção que ela tem que pensar um pouquinho mais, tá? Olha só. Em um grupo de 6 pessoas... Deixa eu ver aqui por cima. Em um grupo de 6 pessoas, a média das idades é 17 anos. A mediana é 16,5 anos. E a moda é 16 anos. Se uma pessoa de 24 anos se juntar ao grupo, a média e a mediana das idades do grupo passarão a ser quanto? Então, olha só. Eles têm um grupo com 6 pessoas. Então, eu vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui está esse grupo com 6 pessoas. Ele fala que a média das idades é 17 anos. Então, a gente vai somar isso daqui, vai dividir por 6 e vai dar 17, certo? Então, ó, aqui tem uma quantidade x, né? Então, a gente vai pegar esse x, vai dividir por 6 e isso vai dar 17. Quem que é esse número que a gente vai dividir por 6 que vai dar 17? Vamos fazer a operação inversa, vamos fazer 6 vezes 17. Dá 102. Então, quando a gente somar tudo isso daqui, vai dar exatamente 102, tá? Aí ele falou pra gente que se juntou uma pessoa de 24 anos. Então, isso daqui, então, o 102, aí juntou mais 24. Qual que vai ser a nova média? Quanto que é 102 mais 24? É 126. E aí a gente vai dividir, ó, aqui tinha 6 pessoas. Entrou mais uma, então a gente vai dividir por 7. Quanto que é 126 dividido por 7? 18. Então, a nova média, ela é 18. Beleza. E a nova mediana, que é isso que ele quer, né? A mediana. Então, olha só. Antes, a média estava entre esses dois elementos aqui. E tinha dado quanto? Tinha dado 16,5, né? Tá. Bom, o que a gente sabe? Para dar 16,5, aqui vai ter que ser 16 e aqui vai ter que ser 17, certo? E aí vai entrar mais uma pessoa de 24 anos aqui. Então, o elemento central vai passar a ser esse aqui, porque deve ficar 3 para cá e 3 para lá. Então, a mediana vai ser 17. Então, a média é 18 e a mediana é 17. Então, a resposta certa é a letra B. Ok? Então, façam essas, né? Vocês não tinham feito, copia aí. E aí, gente, a gente finalizou, então, esse módulo, tá? Então, façam em casa exercício 4 e 5 da tarefa de casa, tá? E aí, na próxima aula, a gente corrige o número 2, que né, era pra hoje, o número 4 e o número 5. Ok? Então, é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia, bom fim de semana aí pra vocês. E até terça-feira, tá? Tchau!